Boa noite, pessoal. Voltei aqui com vocês agora. Bora lá. Estamos de volta. Uma internet melhor, mais potente. Vamos lá, vamos lá. Costa Marcela, voltei. Timbó Daniele, voltei aqui. Eulália, boa noite. Rosinha Jafra, boa noite. Jana Campos, boa noite. Costa Marcelo, boa noite. Bora lá. Anico Kombucha, Sinara Pessoa, Eva Costa. Eita, Anico Kombucha, coisa boa. Só pegar uma águazinha. Camila, Timbó Daniele, Jana. Bora lá. Voltou, né? Voltei. Tá travando? Doutor Quítero, olha aí, rapaz. Coisa boa você por aqui. Pessoal, tá travando ainda aí? Ou tá ok? Eu acho que tá ok, não tá? Tá travando, tá ok? O áudio tá legal? Boa noite, Camila. Eu acho que tá bom, vamos enviar. Coisa boa, vai ser um prazer, tá? Voltando, Eva Costa, de Belém do Pará, a Farma. Pessoal, antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos com o Dr. Paulo Musi, eu quero o quê? Eu queria que vocês enviassem, bora enviar. Tudo ok, né, Quítero? Coisa boa, Quítero. Vamos enviar aqui o aviãozinho, tá, pessoal? Vai nesse aviãozinho aqui embaixo, direciona para os seus principais contatos, para 10 contatos do seu principal contato e compartilha essa live com essas pessoas para a gente disseminar cada vez mais conteúdo e qualidade de vida. Ana, no final da live nós iremos juntos, tá? Responder essas perguntas. Durante a live eu irei desabilitar um pouco os comentários para a gente aproveitar o máximo possível da live de hoje, para a gente tirar o máximo de dúvidas da live de hoje, tá bom? Então vamos lá, né? Já enviou aqui. Rose, estou em Lisboa e gostaria de tirar dúvidas. Miriam, não se preocupe, no final da live de hoje nós iremos tirar dúvidas, tá? Aparecida entrou, Rose Maciel, Eliselma aqui, Vilma, Magda Cardoso Alves, Mato Grosso do Sul. Eita, pessoal, estamos aí longe, né? Atingindo. Doutor, quais são os sintomas da andropausa? Calma, te respondo já, tá? Nós iremos falar sobre testosterona, nós iremos falar sobre parte muscular, hipertrofia, sobre tireoide e hormônios androgênicos, tá? Bora lá, Ivoneide, Maiara Ruas, Cleide entrando. Vamos lá, tá ok? Tá ok? Ivan tá ok. Deixa só, assim que o Dr. Paulo Musi sinalizar aqui pra gente, a gente começa a nossa live com ele. Mas antes, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre como... Adriana, olha aí, coisa boa. Pessoal, antes de começar, bora falar um pouquinho como é que foi. Quero primeiramente agradecer a vocês, né? Que nós fizemos aí foram mais de 16 lives, tá? E mais de 16 lives de jejum intermitente, endometriose, síndrome do ovário policístico, sobre testosterona, falamos sobre anticoncepcionais, falamos sobre fitoterápicos, falamos sobre vários assuntos para melhorar o estilo de vida saudável, melhorar a qualidade de vida de vocês. E eu tenho certeza que eu estou recebendo muitos pacientes aqui no consultório falando que melhoraram a qualidade de vida, que fizeram jejum intermitente. Eu ensinei como faz jejum intermitente. E claro, antes de qualquer coisa, não deixe, nós estamos disponibilizando sempre o resumo das lives no nosso grupo do WhatsApp. Entra no link da bio, entra no meu grupozinho do WhatsApp, é um grupo que lá estamos disponibilizando vários assuntos, e-book de kombucha, e-book de kefir, então está sendo muito bom para vocês, tá? Boa noite, Rose, sou muito grata pelas orientações, é isso, Ivone, coisa boa, muita dedicação e informações. Pois é, o pessoal aqui do marketing está querendo que eu finalize, sabe? Mas eu não estou querendo finalizar as lives não, que está sendo muito boa, a live mais esperada, pois é, ferramentas. E estamos disponibilizando algumas ferramentas para uma vida saudável, né? Sou farmacêutico e suas lives são muito proveitosas. Obrigado, Rose. Jacinta por aqui. Deia por aqui, já te assistindo da Califórnia. Olha aí, Cleide, coisa boa. Pois é, pessoal. Então, como eu já falei do resumão desses últimos 15 dias, nós iremos falar hoje sobre hormônios, né? Deixa eu ver, finalizar aqui, eu acho que o Dr. Paulo Musi já chegou
Aí, deixa eu só chamá-lo. Eu- Deixa eu só chamá-lo aqui. Pronto. Vamos ver. Eu acho que ele tá por aqui já. Tá. Maria Simone, se tiver viciada nas lives, mantém pelo menos uma vez por semana. Pois é, Valéria, nós iremos colocar as lives pelo menos 2 vezes por semana. O doutor foi enviado e-book de jejum intermitente. Eu acho enviado e-book de jejum intermitente. Foi enviado também um e-book de kombucha. Nós iremos enviar e-book de kefir. E amanhã, pessoal, amanhã nós iremos fazer os melhores momentos da live de hoje. Tá aqui. Nós iremos fazer os melhores momentos da live de hoje. Visualizar. Tá aqui já. Tá. Ok. Vamos entrar aqui. Conectando. Grande doutor Paulo Musi. Grande doutor Paulo Musi. Como é que você está, meu amigo? Coisa boa você por aqui. Recebendo aqui na nossa terra, aqui em Fortaleza. Não tão bonito como você, meu amigo doutor André Guanabara. Ei. Coisa boa, viu? Ei, um prazer gigantesco estar lhe recebendo aqui. E sempre quando eu perguntava muito com o pessoal, paciente, nas lives, eu perguntava muito sobre o que era que eles queriam saber muito. Muitos relatavam sobre hormônios. Ah, não, calma aí. Deixa eu chamar um dos melhores amigos, professores, doutores relacionados a essa parte de hormônios. Aí lhe convidei. É um prazer, viu? Muito obrigado. Muito grato. Todo meu André, saudade de você. Faz tempo que nós viajamos para Paris, precisamos voltar, né? Não, com certeza. Vamos voltar, né? O congresso foi muito bom, não foi o francês? Mas vamos ficar mais 2 diazinhos, pelo menos, com as mulheres, para poder dar tempo de dar uma andada. Não, mas você está convidado a vir em Fortaleza também, viu? Fortaleza, para mim, é melhor que Paris, André. Você acha? Eu Eu acho que tenho Fortaleza certeza. É uma das cidades que eu gostaria de morar na minha vida, mas não tenho essa bênção como você, meu amigo Daniel Coimbra. Vocês são pessoas agraciadas com uma coisa que, meu amigo, acho que você não faz nem ideia do o que é a coisa boa que vocês têm aí, viu? não, principalmente o Mazão daqui, a praia daqui é muito boa. O Mas pessoal daí é muito bom também, sabe, André? É um povo diferente, leve, e é legal que o pessoal de Fortaleza, eu acho que no geral, assim, do estado, é um pessoal mais rápido, mais inteligente, é um pessoal de bem com a vida, bem humorado. Então, cara, é muito legal ter contato com as pessoas aí, sabe? O pessoal tá sempre bem humorado, principalmente para te atender, quando você sai para fazer alguma coisa, jantar. É uma energia muito boa, meu. e aí, ainda tem a vitamina D de graça, né? Aqui, o solzão. Ô, Ainda tem um solzão muito bom aqui. Pois só o é um evento. prazer. Hã? Só o evento, né? O que venta aí é Não, brincadeira. mas você é convidado aqui, tanto por mim como o Daniel também. Ele gosta demais de você, de coração mesmo. Tivemos poucos momentos em Paris ali, mas vamos voltar e vem para cá para a gente fazer palestra junto e a gente conhecer coisa mais, desbravar mais o Ceará, né, aqui. Mas, meu amigo, muitas pessoas têm dúvidas relacionado a uma coisa que você é doutor praticamente, é na parte PhD, na parte de hormônios, tá? E eu vendo a parte relacionada aos hormônios androgênicos e relação também sobre a testosterona, quando eu estava verificando que quando você começa a usar o androgênio, você começa a diminuir o carregador do androgênio, né? E isso ele pode levar a um hipertiroidismo, um hipotiroidismo. E às vezes eu queria até perguntar para você qual é a principal relação de hormônios androgênios e hipotiroidismo, principalmente relacionado às vezes às mulheres. André, eu vou contribuir com um pouco do que você já sabe, mas na área que eu trabalho mais, que é a parte de clínica relacionada à esportiva, né? Porque pensa o seguinte, quando você põe a pessoa para fazer exercício, muda completamente. É a mesma coisa que você ter um carro de passeio e um carro de corrida. Eu e minhas comparação com carro, você me perdoa, tá? É que é a coisa mais fácil que eu penso, assim, que eu consigo fazer uma correlação rápida.
Mas quando a gente fala, por exemplo, de função de androgênio numa pessoa que tem alteração de tireoide ou não tem, e são as funções que você vai observar mudança conforme o tratamento com androgênio é instituído, o que eu posso te falar é o seguinte, como existe uma diminuição das proteínas carregadoras, né, então SHBG, né, TBG, CBG, às vezes a gente sempre foca naquilo que é o mais comum. Usou androgênio, vai cair o SHBG. Na verdade, todas as proteínas carregadoras vão cair. Então, uma das coisas que o pessoal tem que ficar muito atento, né? O cortisol, por exemplo, que a gente mede é o cortisol total. É o ligado à proteína carregadora de cortisol, a CBG. Portanto, inevitavelmente, você vai observar uma queda no cortisol total quando você faz o exame de sangue. Então, não é que houve uma queda verdadeira, é que houve, na verdade, uma dissociação do cortisol, da proteína carregadora, para o cortisol livre. Portanto, aquilo que você mede, né, é uma parte só daquilo que você tem circulante. Em relação à tireoide, muda um pouquinho, porque o que acontece? Praticamente 99,8% dos hormônios tiroidianos, eles viajam no nosso corpo carregados na TBG, na proteína carregadora de tiroidianos, né? Por isso que eu insisto tanto para o pessoal que eu dou aula em pós, né, dosar hormônios livres, né? Então, dosa T4 livre, dosa T3 livre, inclusive para você saber a relação entre o T4 e o T3 livres, que é uma das coisas importantes, né? Não é só o TSH que você vai corrigir, por exemplo, quando você tem um paciente com hipotireoidismo ou com uma alteração tiroidiana induzida por androgênio, né? Você tem que corrigir a proporção de T3 e T4 livre. Que o ideal é que fique na casa de 3 para 1, 3 de T3 para 1 de T4. E nessa situação, o que acaba acontecendo? Você tem menos T4 ligado à proteína e, portanto, você vai ter mais T4 livre. Existe um aumento da transformação de T4 em T3, e aí o que acaba acontecendo é que essa resposta é captada pelo nosso hipotálamo ele acaba baixando o TSH. Então, na verdade, a gente tem quase como se fosse um hipertireoidismo agudo, para depois fazer uma coisa quase como se fosse uma síndrome do eutiroide doente, porque o TSH se normaliza, só que com uma queda nos níveis de T3 livre. Então é muito comum a gente observar na prática do consultório um sujeito que tem um TSH razoavelmente baixo, um T4 livre mais ou menos normal, né? Só que um T3 livre baixo, né? O que tem que chamar atenção é que normalmente os melhores momentos para você fazer a avaliação desse eixo tiroidiano são depois de 2, 3 dias de descanso. Então, um dia bom para você fazer esse exame é segunda-feira para a pessoa que não treina no final de semana, né? Porque quando você treina, você também aumenta o que é a afinidade do receptor de tiroidiano pelo T3 livre. Então, você acaba tendo naturalmente uma contagem mais baixa desse hormônio e aí você tem que saber separar, né? Esse cara, ele é um síndrome de eutiroide doente, ou ele é, que às vezes acontece, um panhipopituitarismo, muitas vezes chega e a gente tem que estar pronto para avaliar isso, ou então é simplesmente uma diminuição de T3 livre circulante devido a um aumento da demanda causada pelo exercício. É difícil ser médico como você e eu, porque a gente tem que ficar ligado nisso o tempo inteiro. Né? E às vezes as pessoas elas têm aquela ideia de abrir o exame antes e olhar o exame e falar, isso daqui está normal, isso daqui. Muitas vezes, justamente quando parece normal, é que não está normal. Né? E aí você fica com o cabelo em pé, né? E agora o que eu vou fazer? Para explicar para essa pessoa que não está normal. Né? Então, isso é uma coisa importante. E é interessante que, às vezes, até levando muito para lá da tireoide, lá da testosterona, muitas pessoas, às vezes, quando começam a falar sobre testosterona, eu sempre quero desvendar esse negócio. Fala testosterona, pessoal, não é porque é anabolismo, é porque vai causar problema, vai causar isso. Eu falo, pessoal, não. Às vezes, e para você aumentar a sua massa muscular, como eu sempre pego muito paciente aqui, pessoal, não, para aumentar a massa muscular, tem que dar hormônio, tem que dar hormônio. Eu falei, não. Às vezes, se você tiver uma boa noite de sono, se você tiver uma boa alimentação, se você tiver uma boa prática de exercício físico, se você até a parte intestinal também hoje está relacionado também com tudo, entendeu? Então, isso daí é muito importante. Às vezes, nem só o número da testosterona no exame quer dizer que se você melhorar a testosterona, vai aumentar a sua massa muscular e você vai ter uma hipertrofia, né? Por isso que é a importância até de a gente tentar desvendar cada vez mais isso para os pacientes,
até para muitas pessoas que estão aqui procurando e tá querendo desvendar mesmo, que antigamente lá falavam muito isso, que a testosterona era só relacionada ao anabolismo. E hoje está totalmente diferente, né, Paulo? É uma experiência boa que você tem, André, até porque você e eu, nós somos membros da Sociedade Francesa de Nanomedicina, né? E porque a gente usa na nossa prática diária determinados dispersores que usam partículas nanométricas para ter uma penetração melhor, uma função melhor. E o que as pessoas não entendem, na verdade, é que quando a gente estuda efeitos principalmente de substâncias que são bem feitas, que têm uma dispersão mais eficiente, existe uma modificação total do organismo e que muitas vezes essa modificação ela não é favorável para aquilo que a pessoa quer. Então, a testosterona ela é um hormônio anabólico, ela é anabólico e catabólico, né? Ela é anabólico para o tecido muscular, catabólico para o tecido adiposo. Porém, qualquer esteroide ele aumenta a resistência periférica à insulina. Então, se você tem uma pessoa que, por exemplo, já tem uma resistência periférica à insulina alta, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir ganhar massa muscular, porque essa insulina não vai entrar na célula muscular adequadamente. E quem é o hormônio principal para o desenvolvimento muscular? Não é a testosterona, é a insulina. E por mais que você tenha uma capacidade aumentada de recuperação, porque é isso que a testosterona faz, ela aumenta a velocidade de recuperação, né? Você não consegue ter síntese proteica, por quê? Porque você não tem uma insulina que consiga trabalhar de uma forma fisiológica, fazendo com que aquele músculo sintetize mais músculo. Então, por mais que você tenha uma coisa boa, você tem um fator limitante. É que nem correr no seu carro com o freio de mão puxado. Acho que travou? Travou não. Travou? Não, estou te ouvindo Travou? bem aqui. Você está me ouvindo bem? Tá bem, acho que tinha travado. Pois é, mas isso é importante mesmo. E às vezes muitas pessoas elas relacionam só o quê? Só a parte hormonal, só os hormônios mesmo. E uma coisa muito importante que eu vi que você falou agora é os hormônios bioidênticos, né? E Sim. às vezes o pessoal, esse cremezinho não vai fazer nada. Eu falei, Porra. pessoal, o que é que você acha, Paulo, do cremezinho, do bioidêntico? O pessoal fala que não é nada, é só o que presta, o que funciona é o injetável. Isso aí É. foi nosso Isso é, congresso, foi praticamente sobre isso, né? né, o que o pessoal às vezes também tem aquela ilusão que a coisa que traz mais sofrimento é o que traz mais efeito, né? Mas a tecnologia na medicina, ela anda ao contrário. A mesma coisa que você, nesse sentido, ela anda ao contrário. Quanto mais eficiente, menos sofrimento você tem, né? Então, pega, por exemplo, imagina que em alguns momentos da nossa história como médicos, né, a gente não tinha, por exemplo, ressonância magnética. E para você fazer, por exemplo, uma avaliação, para você fazer a procura de câncer de cólon, né, numa época pré-ressonância magnética, pré-videoendoscopia, né, o que se fazia? Você fazia, por exemplo, enema baritado, que é um exame extremamente desconfortável. Né? Hoje você põe o cara numa prancha de uma ressonância e você consegue ver os tecidos com muita clareza. Evidentemente que a ressonância é muito mais confortável, né? E aí seria a mesma coisa que comparar. Não, eu prefiro fazer um enema baritado porque aquilo vai diagnosticar melhor. Não, não vai. Você vai sofrer mais, né? E não tem cabimento você mexer com isso, né? Hoje a gente sabe que os cremes, eles são extremamente eficientes, né? E muitas vezes a gente atende paciente que tem problema por causa disso, porque, por exemplo, o marido começa a usar, a mulher ela olha lá, vê na revista, ou de repente segue uma pessoa que é um formador de opinião, uma pessoa muito conhecida, e ela cisma de usar o diabo do creme do marido. Bom, dá 5 minutos, ela está destruindo a casa, está fazendo a barba, né? E aí você fala, então, moça, veja bem, vamos sentar e conversar um pouquinho que eu vou te contar uma história, né? Que é um cuidado que a gente tem até para o nosso paciente que precisa de reposição hormonal, de explicar para ele no contato físico, né, com a esposa, com os filhos, né, e utiliza locais alternativos para fazer o uso desse gel, porque realmente existe uma passagem muito fácil, uma absorção muito eficiente, e que nesses casos de indicação, né, o conforto ele é importante. Tem gente que não suporta ver agulha, né? Tem gente que não gosta de ficar melecado no creme, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que a medicina ela segue para frente no avanço, mas trazendo mais conforto. Porém, o que é medicina baseada em evidência? Que eu sempre explico para o meu paciente. São 3 coisas básicas.
o conhecimento científico vigente na época, a experiência do médico e a preferência do paciente. Nós não fazemos coisas que são alheias à vontade do paciente. O que nós fazemos são tentar adequar o máximo possível daquilo que existe, que é eficaz, que nós temos experiência mais na ótica do paciente, né? O nosso paciente que, por exemplo, quer comprar uma Ferrari para andar no sítio. A gente fala, não, faz o seguinte, deixa a Ferrari em casa, no sítio eu vou te arrumar uma caminhonete, que seja um paliozinho, né, estrada, caminhonetinha, mas você vai ver que você vai andar bem melhor, né? Então tem essa dificuldade, às vezes, da gente fazer esse acerto. Mas é importante. Às vezes chegam muitos pacientes, até um efeito colateral que você falou, eu tive um caso, às vezes, de uma mulher que estava tendo um aumento de pelo na criança, e aí não começou a perceber, até foi um caso de um artigo, ele começou a perceber que foi a testosteronazinha tópica, mas a testosterona tópica ela é muito mais, ela é bioidêntica, né? E essa bioidêntica ela causa muito menos inflamação. Outro ponto também que eu estava vendo muito, algumas pessoas perguntaram, foi que você aumentar a quantidade de testosterona, e isso quando você tira de uma vez, ele pode acabar, muitos pacientes eles acabam tendo que a necessidade de utilizar antidepressivos. Sim. E esses antidepressivos, até eu queria que você desse uma aula aí relacionada ao porquê dessa, principalmente com a testosterona, ela está muito relacionada também à parte da mente, à parte da libido, a parte da conversão de massa de gordura, mas também a parte, se a queda de uma vez, se você não melhorar o eixo gonadal e equilibrar um pouco de tudo, ele acaba tendo a necessidade de utilizar esses antidepressivos, né? Bom, André, aqui eu tenho que vestir uma sandália da humildade, né? Quem dera eu dar uma aula, mas vamos falar para o pessoal um pouquinho disso, então, né? Então, o que acontece quando você passa a utilizar um androgênio, mesmo que seja uma testosterona em gel? Você tem algumas coisas que são importantes. A primeira coisa dela é que você aumenta o que é a resposta beta-endorfina, né? Isso faz com que você sinta menos intenso o desprazer que você sente com situações adversas. Então, por exemplo, o sujeito que faz exercício, que aquilo é incômodo, que é ruim, né, porque ele está hipogonádico, quando você ajusta a dose da testosterona, o que acontece? Essa sensação, né, de desprazer, de incapacidade de continuar o exercício, ela melhora. E aí você consegue ter um ajuste por conta desse aumento da percepção de beta-endorfina. A outra coisa que acontece é que você tem um estímulo para a hipertrofia da amígdala, né? Pessoal, a amígdala não é a da garganta, tá? É um órgão aqui no seu cérebro, é um conglomerado de neurônios que cuida da sua ansiedade, da sua agressividade, da sua compulsividade. Lembra desse nome aqui, tá? O que faz com que pessoas que tenham compulsão alimentar, por exemplo, a gente proscreva testosterona até que o transtorno alimentar seja tratado, porque senão fica infernal. E quando você tira de uma vez, você tem uma amígdala que está aumentada dentro de um funcionamento mental que tem menos percepção de satisfação e recompensa. O que esse sujeito vai fazer, André? Ele vai aumentar a quantidade do que a gente chama de rituais, ele vai aumentar a compulsão, ele não vai conseguir controlar a alimentação, ele vai ter um humor mais deprimido, mais um humor extremamente irritado. Então não é aquela depressão, estou triste. É o contrário, ele não se sente triste, ele se sente apático, então ele se afasta do convívio com as pessoas e fica numa situação extremamente irritadiça. Foi tema do Congresso de Endocrinologia da Sociedade Americana de Endocrinologia, o ENDO 2019, né, como que a gente aborda, né, a terapia de retirada de esteroide das pessoas. Eles colocam 4 situações possíveis. Primeira situação, você tira de uma vez e vê o que acontece, né? Mas o próprio palestrante falou, isso não é uma coisa muito legal de você fazer, né? Segunda possibilidade, você tira a testosterona e você substitui ela, né, por clomifeno. Terceira, você tira a testosterona e você substitui por anastrozol. Ou a quarta, você não tira todos os androgênios, mas você faz o que a gente chama de damage control, controle de danos. Então você tira os esteroides anabolizantes, mas mantém a testosterona. Então você tira oxandrolona, estanozolol, o que for, né, e deixa só a testosterona até a pessoa renormalizar para você continuar nesse processo. Porém, nessas 4 situações diferentes, o que você está indicado fazer? Entrar com um antidepressivo, de preferência, que tem ação em dopamina e noradrenalina, para ele manter a sensação
de disposição que essa pessoa tem. Então, bupropiona, por mais que seja antigo, é uma droga que a gente usa. Lamotrigina é uma outra droga que a gente usa para isso, porque ele classicamente é uma medicação para transtorno de humor, mas que ela tira da depressão, mas ela não impede a mania. Então a pessoa consegue ter alguma satisfaçãozinha. Então isso é uma das coisas que a gente faz com alguma frequência, mas é importante essa observação, porque a gente é responsável também pelo que como a pessoa se sente, e a gente tem que zelar por isso, né? Às vezes de uma forma medicamentosa, que a gente talvez não gostaria de utilizar, mas que é necessário porque é essa avaliação total do paciente que vai trazer a disposição para ele de volta, que vai trazer o bem-estar. Eu gosto muito de desmamando através da própria bioidênticazinha. Eu vou tentando diminuir, em vez de dar uma queda de uma vez, eu vou diminuindo até chegar no equilíbrio. É uma escolha boa, por quê? Porque a testosterona isomolecular, de uma forma geral, né, ela tem o metabolismo da sua testosterona mesmo, né, e ela tem uma duração, né, que bate aí suas 6 horas, né. Se você constituir um adesivo, pode ser que você consiga um efeito de maior duração, entre 18 a 24 horas, mas o gel por si só, ele vai funcionar ali 6 horas. E o que é interessante do gel também? Você consegue mimetizar o que é a liberação fisiológica do indivíduo. A gente tem a produção de testosterona entre 2/3 pela manhã, 1/3 no final do dia. Então a gente pode fazer um gel em uma concentração média, onde a gente consiga fazer, por exemplo, 2 pumps de manhã, 1 pump no final da tarde, para trazer a pessoa mais para o normal, ou que deveria ser normal. O que a gente não usa à noite? A testosterona também é um hormônio euforizante. E ela aromatizando, como ela deve fazer, ela leva à produção de estradiol. O estradiol é um hormônio muito euforizante. E se você começa a usar de noite, você vai começar a ter distúrbio do sono. Né? Que é outra coisa importante. Né? Quando a gente está avaliando a pessoa nessa transição, né, a gente sempre procura manter uma proporção de testosterona para estradiol entre 15 e 20 para 1. Né? E tenta deixar o estradiol sempre entre 20 e 35 picogramas, ou 2 e 3,5 nanogramas por decilitro. Porque aí a gente sabe que no homem, né, essa é uma necessidade. Assim você consegue controlar a dislipidemia, você consegue controlar efeitos colaterais, por exemplo, libido, né? Porque no homem a libido depende do estradiol. E eu pego muito paciente aqui, Paulo, relacionado à obesidade, síndrome metabólica também, Mais difícil. com a testosterona muito baixa, com a testosterona de 300, 200 e poucos. E às vezes tem a necessidade de você colocar um pouco da testo, já que a testo melhora também, tem a ação termogênica, né? E Uhum. melhora também o emagrecimento, já que eu acho que a gente sempre o objetivo maior é ter a qualidade de vida, então a obesidade ela vai trazer muito mais malefício, vai trazer a hipertensão, a diabetes. Então, se eu aumentar um pouco da testosterona, ele acaba levando também a diminuição do peso do paciente. E um ponto interessante é que eu vejo muito hoje as mulheres utilizando o anticoncepcional. O anticoncepcional ele compete lá com o SHBG e acaba diminuindo mais a testosterona. E esse é um ponto que a gente entra também para falar um pouco da qualidade de vida da mulher, né? Porque não é só isso. Até uma das palestras naquele dia lá no congresso que eu falei foi sobre anticoncepcional. E o ponto que eu ouvi que foi o anticoncepcional, além de diminuir a libido, de dificultar cada vez mais a conversão da massa gorda em massa muscular, ela pode dar depressão Sim. anticoncepcional, pode dar o hipotiroidismo também e vários outros sintomas e patologias, né? O anticoncepcional é uma droga que, sabe, André, eu acho que ela vai começar a mudar, porque ela surgiu numa época que ficava só a cargo da mulher e a revelia do seu bem-estar, né, cuidar do que era a manutenção da estrutura da família, né? Tanto que a gente saiu dos anticoncepcionais de altíssima dosagem, né, para hoje as mini pílulas que a gente tem. Mas a gente sabe que as mini pílulas também têm seus efeitos colaterais. E eu percebo as coisas de uma forma muito prática, né? Não, eu não sou feminista, não sou machista, eu sou médico, né? O médico ele não tem a possibilidade de ter opinião, né? Tem 3 coisas que a gente não discute com o paciente: política, time de futebol, né? E E inclinação religião. social, E religião, religião. né?
Exatamente. Isso não me pergunte, eu não vou falar para que time eu torço, para quem que eu rezo, né? E a gente tem que fazer uma análise da seguinte forma, né? Se o anticoncepcional, de uma forma geral, ele mexe com a crítica da mulher, diminuindo o libido, diminuindo a performance sexual, piorando que a percepção dela de satisfação e recompensa. Imagina um homem nessa situação, né? Imagina que você fizesse uma anticoncepção masculina onde você causasse disfunção erétil, né, e alteração do vigor e do desempenho sexual. Nenhum homem ia utilizar isso, né? Então, por que a gente aceita com mulher? Né? Só porque ela não pode ter uma disfunção erétil? Não, você tem disfunções muito piores, né? E isso influi no casamento das pessoas, né? Na união das pessoas, né? O sexo e a prática sexual é super importante para o que é a confiança do casal, para o que é a confidência do casal, né? E você atrapalhar isso é um risco grande, né? O anticoncepcional é um remédio, então se você tem uma causa, uma doença onde o anticoncepcional ele é indicado, uma situação, por exemplo, uma endometriose que você tem que medicar com anticoncepcional, tudo bem, vamos lá. Se você tem uma paciente que tem uma síndrome de ovário policístico, cuja manifestação prioritariamente é um hiperandrogenismo, tudo bem, legal. Agora, se pega aquela mulher que já tem um estradiolzinho baixo, que mora numa grande cidade, aquele estradiolzinho de 5, 6, já não é um estradiol muito bom, né? E vai lá e coloca um anticoncepcional, aquilo vai cair para 1,2, e você vai ter um monte de efeito colateral. É lógico que o anticoncepcional vai funcionar, né? A mulher não vai querer nem chegar perto do marido, aí fica difícil de engravidar mesmo, né? E outro ponto importante é que eu estou vendo muito a queda dos hormônios, não só no paciente obeso, mas eu vejo muito, tanto nas mulheres que usam anticoncepcionais, e como também hoje nessa meio que vida louca, né, que o pessoal leva hoje em dia, que não consegue dormir direito, tem um desequilíbrio dos Exato. hormônios anabólicos, o aumento dos hormônios catabólicos, essa bagunça toda do sono principalmente. E isso está muito relacionado também com a baixa da testosterona. Isso vai relacionar o quê? Desde a parte da depressão, a dificuldade de aumentar a massa muscular e a hipertrofia também. Então, isso é uma coisa muito importante. Hoje, o sono, a qualidade de vida, o estilo de vida saudável, eu sempre falo muito para os pacientes que é muito importante, não só para melhorar a massa muscular, mas para ter essa longevidade saudável que a gente tanto preza no consultório, né? Eu acho que é a longevidade das atividades, né? Porque saudoso, vamos falar de um clássico agora, Rock 5, né? Ele faz aquele discurso para o filho dele, né? Porque o filho dele está envergonhado porque ele quer lutar e ele está velho e ele não deveria fazer isso, né? E ele fala para o filho dele, né, que cadê aquele moleque, né, que brigava com as coisas, né, e ele dá aquela lição de vida, né, ele fala, você cabia na palma da minha mão, né, e você cresceu belo, perfeito, com tudo certo, né, e você tá achando que a vida é o quê? É só coisa feliz? Não, não é, a vida é dura, e ela vai te botar de joelhos se você deixar. Essa frase é sensacional. E logo depois o Rock, muito em dúvida, vai conversar com a Marie, que é a amiga dele, que ele viu ela pequenininha, a pequena Marie, e ele pergunta o que ela acha, né? E ela fala a frase que para mim é a frase do filme. Ela fala o seguinte: fighters fight, né? Ou seja, não interessa se ele tem 60 anos, 70 anos, se ele é um lutador, ele luta. E as pessoas que a gente atende são pessoas que são outros médicos, são engenheiros, são advogados, e que têm as suas lutas próprias, né? E quando eles se veem castrados da sua capacidade de realizar com paixão aquilo que vos fala para o coração, isso é uma perda de qualidade de vida óbvia, né? Então, o médico ele não é uma coisa dissociada da sociedade, ou um computador que olha para você nos exames e fala assim, o seu exame está baixo, tome isso, o seu exame está alto, tome aquilo. Não é isso. O médico ele olha a sociedade vigente, ele olha a inserção dessa pessoa na sociedade, ele percebe os valores dessa pessoa e aí ele trata a pessoa, não a doença. Existem pacientes, por exemplo, que eu acompanho que tem uma testosterona de 350 nanogramas por decilitro, mas eles têm a vida perfeita, não tem uma comorbidade e tem desempenho. Se ele não tem sintoma e se ele está funcionando bem, tranquilo. Agora, tem paciente, por exemplo, que eu atendo pós-uso de esteroide. O cara ele desenvolve uma resistência androgênica.
E, infelizmente, ele só se sente bem quando a testosterona dele está 700, 800, que é um pouco, que são níveis um pouco mais altos. Mas quem que eu tenho que tratar? O livro ou eu tenho que tratar o paciente? E eu corro o meu risco de ser criticado porque eu trato o meu paciente. Meu paciente está bem, ele está seguro, as provas de saúde dele estão em dias, os riscos que ele está correndo são baixos, assim como de toda a população. Então vamos, eu estou com você, estou aqui para te ajudar. É assim, né? Não, é sempre assim. Aqui o paciente também eu sempre falo a mesma coisa. Como é que tá? Como é que você tá? Seu estilo de vida? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá? Tá dormindo bem? Tá conseguindo ter um vigor maior? Tá tendo fadiga? Não tá? E a gente consegue tratar bem e consegue deixar o paciente. Eu acho que a nossa maior missão é essa, né? Deixar o paciente ter um estilo de vida saudável e chegar a ter uma longevidade saudável. E eu acho que tá mais ou menos terminando aí nosso tempo aí com você, né? Já Tem que tá. manda. E Acho que aí, cabe bora. mais uma. O pessoal te mandou pergunta? Eu vou começar a liberar aqui umas perguntas, viu, Paulo? Tem muita pergunta aqui, na verdade. Eu vou liberar uma pergunta só. Bora. É, essa daqui, tá vendo? E o famoso GH. E o É famoso o. GH. Como Bora que ele lá. chama? Eu, vou- Ificanha. E picanha. Ele está perguntando o famoso GH. Então, o problema do GH é o seguinte, né? O GH ele não é um hormônio de rejuvenescimento. Na verdade, o GH ele é um hormônio que tá ligado a uma série de coisas relacionadas à recuperação do nosso organismo. Só que a gente tem que entender que o GH ele vive numa dualidade, GH barra IGF-1, tá? Quando a gente fala do ponto de vista muscular, o IGF-1 que você mede no sangue não é o IGF-1 que você gostaria de ver funcionando. Por quê? Porque o IGF-1 que é eficiente mesmo, ele é intramuscular. E esse você não consegue medir, a menos que você faça uma biópsia muscular, né? Então, o que uma situação ideal seria que a gente tivesse um GH alto e um IGF-1 baixo, mas isso não acontece. Por quê? Quanto mais você vai aumentando o GH, mais você vai aumentando o IGF-1. E existe uma questão das pessoas que elas, mas eu não estou sentindo nada, então ela aumenta a dose. Mas eu não estou sentindo nada, aumenta a dose. E o GH, ele realmente ele não te dá esse efeito. Só que o GH, ele dura no máximo 1 hora no nosso corpo, porque o pico de ação dele é 20 minutos. Mas o IGF-1, ele é permanente. Então você vai ter que estrutura, né? Quem que é o indivíduo que tem o IGF-1 alto? É um adolescente, por exemplo, né? Isso significa que você está virando adolescente? Se significar isso, é uma notícia muito ruim, porque o adolescente na vida do ser humano, a fase em que a gente envelhece mais rápido. Então, você olha uma criança de 11 anos, você olha ela de novo aos 16, você está vendo uma pessoa completamente diferente. Então, imagina um homem que começa a usar com 35, faz ciclo até os 40. O que você vai ver? Que nesse período, ele vai envelhecer mais rápido. Então, não é uma droga fácil de você administrar. Porque essa relação GH, IGF-1 e GFBP3, ela tem que estar muito perfeita para que você não tenha um desequilíbrio disso e, de fato, envelheça mais rápido. Do ponto de vista do que é a suplementação de testosterona, esse é outro cuidado que a gente tenha. Você não pode trocar uma testosterona alta por um IGF-1, por um GH baixo. Por quê? Porque como a testosterona ela inibe GNRH, existe uma inibição de produção de GH na hipófise anterior, porque ele depende de GNRH para ser produzido. Então, invariavelmente, se você faz uso de testosterona exógena sem uma necessidade específica e sem indicação, o que vai acontecer? Você vai acelerar a sua somatopausa, a sua parada de produção de GH. É fácil você ver isso, Canhá. É só você entrar na sua academia e ver as pessoas que você conhece que usam androgênio há mais tempo. Você vai olhar para elas, elas parecem que são mais velhas do que são. Então você vai ver homem de 25, 30 que parece que tem 45, mulher de 20, 22 que parece que tem 43, né? Então preste atenção nisso. Você vai conseguir identificar exatamente o que eu estou te falando, né? Porque o envelhecimento, ele de fato não é o quanto tempo só que passa, né? Mas é o quanto o seu corpo ele é capaz de suportar aquele estresse que ele é submetido no dia a dia. E que são coisas que o André e eu, a gente olha no consultório e às vezes tem que aconselhar o paciente diferente do que o mainstream aconselha. Acho melhor você parar, porque isso daqui não é o caso, você precisa de outro tipo de terapia e fazer esses ajustes para que tudo isso fique equilibrado, tá? Não existe uma coisa que seja boa e que seja sempre boa. Não existe uma coisa que seja ruim e que seja sempre ruim. O que existe é que tudo traz um lado bom e um lado ruim.
Se você conseguir conviver com o lado ruim, pode ser que aquilo seja para você. Se não, então não adianta, porque nada de bom te fará suportar o efeito ruim que para você não é tolerável. Tá. Tô tentando só tirar essa pergunta aqui, mas tá dando certo. Fique Deu certo? tranquilo. Calma aí, então só... Vamos tirar aqui o negócio. Eu tô Paulo, parecendo a feiticeira. tá parecendo feito... Não é, o negócio travou aqui, mas Pronto, pronto, ó. assim tá melhor, assim tá ótimo agora. Ah, pronto, deu certo. Não tava conseguindo, não. Outra coisa importante, até para muitos pacientes perguntaram também relacionado ao exercício físico, tá? Quais são os... Bora dar umas dicas para os pacientes, tipo assim, 5 dicas fundamentais para você aumentar a sua massa muscular, tá? Às vezes o paciente ele começa, não, é hormônio, é isso, é aquilo. Vamos dar 5 dicas fundamentais para você aumentar a sua massa muscular, mas não só isso, para você aumentar a sua massa muscular tendo saúde, tá? E para depois não ter inibição de eixo gonadal, aquele negócio todo que o pessoal sem nenhuma orientação acaba fazendo às vezes. Quais são 5 dicas fundamentais que você acha que é necessário? Primeira coisa é que entender que o exercício intenso ele é uma progressão, ele não é uma instituição. Então você não vai colocar um exercício intenso, você vai alcançar o exercício intenso. A maioria das pessoas que estão numa situação de equilíbrio com o exercício que fazem, elas abandonam o exercício porque tentam, de uma hora para outra, colocar um volume e uma intensidade de treino que elas não suportam. Então, prestar atenção na progressão. Segunda coisa sobre o exercício, você tem que fazer uma coisa específica. E fazer uma coisa específica significa, muitas vezes, usar um caminho que você não quer para obter um resultado que você quer. Então, musculação, eu concordo, é chato, é monótono. Né? Eu treino há 30 anos, então, sim, eu entendo você que não quer fazer musculação. Mas se você quer ganhar massa muscular, o jeito eficiente é este. Terceira coisa, a musculação, ela cuida do seu condicionamento físico, porém, ela não é capaz de fazer um grande efeito metabólico, assim como o exercício aeróbio. Então, você tem que tirar um tempo para conjugar o que é o seu exercício físico de força com o seu aeróbio. Isso é importante. Quarto, a base do funcionamento daquilo que é a estrutura de energética celular, ela depende de uma baixa resistência periférica à insulina. Então, não se engane que você vai conseguir ganhar massa muscular sem fazer dieta. Não vai, tá? Você vai passar com o André vai pedir sua insulina, sua glicemia, seu índice Roma beta, e dentro disso vai existir um aconselhamento para você conseguir saber que aquilo está fazendo efeito. E quinta e última coisa, uma vez que você abordou a alimentação da forma correta, você tenha uma assessoria adequada. Um nutricionista trabalha junto com o médico de uma forma muito boa, tá? Não menospreze o trabalho. O pessoal fala assim, mas eu vou passar para quê nutricionista? Você vai passar no nutricionista para garantir que a sua resistência periférica à insulina ela fique baixa, mas a sua insulina não caia demais. Porque se a sua insulina ficar abaixo de 2, o que vai acontecer? Não tem insulina para o músculo, então o músculo não vai crescer. Então a hipertrofia muscular ela é um equilíbrio. Aliás, tudo na medicina é um equilíbrio. Não tem demais. Você nunca vai acertar pelo exagero, você sempre vai errar pelo exagero. E aquilo que a gente faz, eu e o André, ele é baseado nesse equilíbrio. Então entenda que existe esse equilíbrio. E quando a gente vê vocês mês a mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, o que a gente está vendo? A gente está vendo o equilíbrio que vocês estão, tá? Por isso que a gente segue num acompanhamento, né? Por quê? Você precisa estar equilibrado em todas as fases que você se apresenta naquela situação. Se você ganhou massa muscular, esse equilíbrio mudou. Se você perdeu gordura, esse equilíbrio mudou também. Se teve o pandemônio, você teve que voltar para trás e parar de treinar, mudou também. Então não existe uma fórmula universal para você resolver isso. Tirem isso da cabeça, não vão procurar isso em fórum, tem um médico competente para ver isso para vocês. Por quê? Você tem que ter esse conforto de saber que o que você está fazendo está certo e o que você está fazendo está funcionando. O trabalho médico é pautado em segurança e eficácia. Quando essas duas coisas se juntam, tá aí, André Guanabara. É, coisa boa. Pois é, e eu sempre falo isso. Eu ainda complemento mais um pouquinho, tá? Eu falo que o equilíbrio é fundamental do corpo, que a gente faz com maestria, da mente do paciente, que ele tem que ter pensamentos positivos, e uma busca espiritual.
Eu acho que os Sim. três equilibradozinho, pronto, não tem como o paciente não ter um equilíbrio na vida, chegar à longevidade, tá? E isso eu acho que é o fundamental para a vida, né? A medicina ela tá aí para você ter essa longevidade, é chegar nos 70, 80, 90, nos 100 anos, mas com uma vida totalmente plena e livre de doenças, né? Agora é mais fácil essa busca espiritual em Fortaleza com o sol e com o vento do que aqui em São Paulo, né? Que aqui em Aqui São no Paulo eu frio, vou né? te falar. Aqui é Não, uma é demais. cidade. Aí é Aqui é a demais. selva. Paulo, a gente está aí com 635 pessoas. Pessoal, eu vou aproveitar que tá sem comentários. Eu vou pedir para o pessoal fazer um print lá, me marcar e o cabra bonitão aí embaixo, ó, o Paulo Musi, me marque lá, marque o Paulo para a gente até compartilhar, a gente entrar em contato com você, a gente ver. Eu já vi que tinha gente de Brasília, Paraná, Que Pará, legal. da Califórnia, de Portugal. Então, na hora que eu comecei a entrar, muita gente de fora também. Então, claro, desde já eu quero agradecer a você por essa aula assim fantástica que você deu pra gente, você nos presenteou hoje. Eu falei, pessoal, amanhã vai ter uma live muito boa com um grande amigo, Paulo Musi, e foi mais do que eu pensei. Eu acho que o pessoal, cada vez mais, eles estão interessados em conteúdo de saúde, estão interessados em ter um estilo de vida saudável, em cada vez mais ter essa longevidade. E isso é a gente fornecendo essa qualidade de vida para eles. Eles vão disseminar cada vez mais algo que é missão de vida para a gente, né? Imagina, André, foi um prazerzão estar aqui com você. Isso daí é as conversas que a gente tem nos botecos da vida, é disso que a gente fala, né? É que aqui a É, gente está abrindo para vocês, né? Essa que é a diferença. Eu só tô olhando assim, e falo, pô, eu tô aqui, acabei de gravar, tô com a camisa do treino, ainda está todo bonito de gravata. Eu falo, tô me né? Eu dando tô no uma vergonha, vou consultório, pegar uma gravata aqui para mim, pô. Eu, tô no hein? consultório ainda. Acabou de sair o último paciente, ainda não. Agora eu vou entrar na live aqui com ele e levar mais saúde para. Mas é bom, mas é bom demais. Mas eu acho que é isso, é conversa mesmo de boteca que a gente fala mesmo. A É gente o que a tava em gente gosta de quarentena. falar, né, André? Rapaz, eu adoro. Minhas consultas ela duram um tempão, porque eu adoro conversar com o paciente, eu adoro É bom. saber quem é o paciente. Eu acho que isso é a medicina que você consegue compartilhar e você consegue entender qual é o paciente. Eu já vi vários pacientes de vários tipos que era relacionado a, sei lá, uma depressão também, relacionado a várias histórias, crenças do passado. Então, isso não é só médico, você é um pouco médico, é um pouco psicólogo também. E isso é o legal da medicina, né? A gente ter essa parceria com o paciente e leva o paciente a ter uma vida saudável. Eu acho que é Pois, uma meu, muito... empatia, né, André? É uma a gente a gente é médico porque a gente tem empatia. Então a pessoa senta na nossa frente, a gente quer saber como a vida dela é, porque a gente se interessa em saber o que ela sente. Porque se a gente sabe o que ela sente, a gente sabe como que a gente tem que tratar, né? Quem tem só martelo, tudo é prego, né? E eu acho que essa empatia que a gente tem com o paciente faz com que a gente perceba que não existe só prego. Tem parafuso, tem porca, tem grampo, tem um monte de coisa diferente que a gente vai mexendo com cuidado e a coisa vai dando certo. Acho que a coisa é meio por aí. Meu, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e você sendo luz aí por onde você passa, viu? Abraço, meu amigo. Amém. Obrigado para você também. Fique com Deus. Todos aí, galera. Um beijão para vocês no coração. Boa sexta. Vão namorar, que hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de namorar. É sagrado isso. Para começar a semana que vem bem, namora em sexta-feira. Isso faz bem, tá bom? Eu preciso tomar um banho. Até mais. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Até mais, Paulo. Tchau, tchau. Amém. Beijão, Obrigado. André. Valeu. Pessoal, live boa demais, não foi? Doutor Paulo Musi é fantástico, gosto demais dele, tá? E claro, eu sempre falo para vocês que eu vou amanhã eu vou disponibilizar o resumão dessa nossa live no nosso grupo do WhatsApp. É só entrar no nosso link da bio, vai lá e eu vou fazer os melhores momentos. Eu acho que eu vi que foi muita informação que a gente deixou para vocês. Então, os melhores momentos da live de hoje eu vou pegar, eu vou colocar, vou disponibilizar no grupinho do WhatsApp. Não amanhã, porque eu acho que não vai dar tempo, mas até segunda-feira eu prometo que eu vou separar os melhores momentos. Nós falamos sobre anticoncepcionais, nós falamos sobre depressão, nós falamos sobre hipotiroidismo e anabolismo, nós falamos sobre hormônios, a testosterona que nós usamos, a testosterona bioidêntica, que é aquele cremezinho que o pessoal tanto às vezes critica, achando que não vai dar nenhum resultado. Então nós falamos um pouco de tudo.
Mas amanhã eu vou disponibilizar lá eu vou abrir aqui os comentários. Tinha esquecido os comentários de vocês, pessoal. Opa, boa noite, boa noite. Pois é, amanhã eu vou disponibilizar os melhores momentos. Mentira, não amanhã, mas até segunda-feira eu vou disponibilizar os melhores momentos da live de hoje, tá? E eu acho que vocês gostaram demais. Foi uma live muito boa. Doutor Paulo Musi é uma pessoa fantástica e às vezes vai ficar gravada. Eu vou salvar a live aqui, mas eu vou colocar, tá, Ana Cleide? Eu vou disponibilizar a live lá no grupo do WhatsApp. Eu vou separar os melhores momentos e eu vou colocar para vocês, tá bom? Esqueceu de postar as receitas? Não, esqueci não. Vamos postar lá também, tá? Dê, você tá por aqui, que coisa boa. Foi boa, não foi a live? Ele é um cara... Pessoal, e não esqueça, tá? Que dia 27 agora de agosto, nós iremos fazer uma live também com outro queridão, que é o Dr. Ítalo Rachid. Ele já confirmou. Logo, logo vou passar a data para vocês. Hoje foi com o Paulo Musi. No dia 27 vai ser com o Ítalo Rachid também, que é um grande professor para mim. E nós iremos falar sobre inflamação do corpo, tá? O povo português adora vocês. Olha que coisa boa. Você esqueceu de postar as receitas. Vou postar, pessoal. Vou colocar. Adorei repetir de novo. Coisa boa, Rosa. Fortaleza, João Diniz. Não deixem, pessoal, de entrar no grupo do WhatsApp para nós colocarmos as lives, nós colocarmos vídeos. Eu acho que vai sair um vídeo também esses dias no grupinho do WhatsApp sobre jejum intermitente. Estava fechado os comentários. Pois é, porque às vezes a gente acabava atrapalhando um pouquinho e eu queria que o Dr. Paulo Musi aí ele falasse o máximo, que eu acho que é um conteúdo muito importante para vocês, é parte de hormônio, que muitas pessoas têm dúvidas, pensam que todo tipo de hormônio vai causar patologias, como ele mesmo explicou, nem todos, tá? Nós temos hormônios naturais no nosso próprio corpo, e às vezes quando você tira de uma vez, se você está utilizando a parte hormonal, você tira de uma vez, você pode levar a ter uma depressão. A quantidade de hormônios, os hormônios utilizados de um jeito em excesso, você pode levar a um hipotiroidismo devido à diminuição do carregador da tireoide, tá? Vai diminuir T4, T3, TSH. Então, nós falamos de muitos assuntos, tá bom? Eu acho que a live de hoje, na verdade não acho, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito na live de hoje. Foi uma live fantástica, tá bom? Então, não esqueçam de entrar, pessoal, lá no nosso grupinho do WhatsApp, que nós iremos disponibilizar alguns melhores momentos de várias lives. E amanhã estaremos aqui de novo, tirando dúvidas de vocês. Assisti pela primeira vez ontem e já estou aqui, acho viciante, conteúdos muito interessantes. Pois é. E claro, eu coloquei para todo mundo, coloquei para a parte médica. No começo nós começamos falando um pouquinho sobre a parte de tireoide, foi uma parte mais técnica, mas depois entramos falando um pouquinho sobre anticoncepcionais, e tudo isso é para quebrar, como a Adê está falando, quebrar de verdade os paradigmas dos hormônios, tá? E algumas pessoas, até eu atendi em Sobral, e algumas pessoas, doutor, você passa a parte hormonal em tópica, bioidêntica. Pessoal, eu aprendi muito com uma grande mestre, uma farmacêutica fantástica, que era onde eu e Paulo Musi estava ano passado no congresso francês, o congresso francês de nanotecnologia, doutora Dinalva, e isso que nós aprendemos, como ele mesmo falou, que a medicina vai evoluindo e os hormônios nem sempre precisa ser injetável, tá? O hormônio tópico é muito importante também. E a grande professora que eu aprendi foi a doutora Dinalva. A doutora Dinalva, ela é uma grande pesquisadora nessa parte de hormônio, então nós temos muitos artigos relacionados a hormônios bioidênticos e a nanotecnologia. Mas sobre ginecomastia vocês vão falar, doutor André? Na verdade, Ana, nós não falamos de ginecomastia, mas nós podemos falar vários outros assuntos depois. Eu posso falar para vocês, nós temos alguns dias de lives ainda. Próxima semana eu estou resolvendo, Revi Cordeiro, minha paciente por aqui. Próxima semana eu estou resolvendo como é que vai ser, porque eu acho que vou fazer em dias intercalados, mas amanhã terá mais conteúdo, domingo terá mais conteúdo para vocês. Então, ainda tem muita coisa, pessoal, para vir pela frente e para vocês aprenderem cada vez mais. Mas eu acho, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que quem está aqui nessas lives há mais de 14 dias, no mínimo, tem que ter mudado a qualidade de vida. No mínimo,
tem que ter emagrecido, tem que ter melhorado o sono. Eu não admito vocês não ter melhorado a qualidade de vida. Quem está me acompanhando há mais de 15 dias, tá? Então, é necessário, é obrigação de vocês aprenderem, colocar em prática e disseminar para a família, para os filhos, para todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Então, eu vou indo, já são aqui, para vocês verem, viu? Como eu gosto de vocês, já são quase 9 horas da noite da sexta-feira. Eu tô aqui junto com vocês e essa semana toda, né? E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. Grande Paulo Musi, Edmar, sim. Eu estou mudando. Pois é, tem que mudar de verdade, viu? Não consegui ver tudo, que pena. Eliana, não se preocupa. Se você não conseguiu ver tudo, eu vou colocar os melhores momentos da live de hoje lá no nosso grupinho do WhatsApp, até segunda-feira, que eu acho que o Kalel, eu sempre falo, eu acho que ele não vai conseguir editar até nesse final de semana, não. Mas segunda-feira, prometo colocar lá, tá? Ai, 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 doutor, responsabilidade, hein? Boa noite. Pois é, bora lá, pessoal, dormir cedinho, fazer exercício físico amanhã e ter cada vez mais qualidade de vida, né? Vai curtindo seu filho? Pois é, vou curtir, tá? Pessoal, fica com Deus, um beijão para vocês. Não esquece de entrar no nosso grupinho do WhatsApp. Eu sei que vocês estão aprendendo demais, vocês querem passar até amanhã comigo aqui, mas eu vou para casa aproveitar essa noite de sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Pois é, hoje é sexta-feira, né? Como o Paulo Musi falou, hoje é sexta-feira, já é dia de namorar. Até mais, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.